servo de Cristo não quer agradar a homens. Ele diz a verdade, em amor, mesmo sabendo que essa verdade ferirá pessoas, mesmo sabendo que essa verdade vai incomodar multidões, mesmo sabendo que ele será perseguido e odiado, ele continua dizendo a verdade até o fim. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Este trecho, geralmente ele é usado para mostrar o verdadeiro apóstolo. Há muitos apóstolos hoje em dia. Os apóstolos que há hoje em dia, todos são falsos. Todos, não tenha medo deles. Não se assuste com eles. Todos eles são mentirosos, todos eles são enganadores. Todos, sem exceção. Não tenha medo dos apóstolos de hoje. Não tenha medo de afirmar essas coisas. E não tenha medo de jogar na lata do lixo qualquer sermão e qualquer palavra que saia da boca dessa gente. São apóstolos falsos, são apóstolos mentirosos, são servos do diabo. Não tenha medo deles. Não acolha nenhuma das suas afirmações. Não acredite em nada do que eles dizem. Não tenha medo das suas ameaças. São falsos mestres. Não tenha receio dessas pessoas. Por quê? Porque uma das marcas do apostolado era o fato de não receber o evangelho de homem nenhum. Essa é uma das marcas do apostolado verdadeiro. O apóstolo Paulo fala, ninguém me evangelizou. Nunca. Eu nunca fui evangelizado por ninguém. Diferente dos galateus. Os galateus a quem ele escreve, tinham sido evangelizados. Ele fala, eu não. Eu sou um apóstolo. Eu não recebi o conhecimento do evangelho da parte de homens. Eu não. O próprio Senhor Jesus Cristo o revelou a mim. E ele então prova que ele é um apóstolo de verdade, dizendo, eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que apareceu para mim. O próprio Senhor ressurreto apareceu para mim. Eu o vi ressurreto. E ele manifestou para mim essa mensagem. Eu não recebi de outras pessoas. Vocês receberam de homens. Vocês receberam de mim. Vocês receberam de evangelistas. Mas eu não. Eu sou um apóstolo de verdade. Então, os apóstolos de hoje, irmãos, são todos falsos já por causa disso. Que eles ouviram o evangelho de alguém. E isso descaracteriza totalmente a ideia de apostolado. É que a prova de que o nosso ministério é aprovado por Deus não é necessariamente o sucesso. E aqui eu queria que você olhasse a lista dos sofrimentos do apóstolo Paulo e lembrasse que aqui você tem as marcas do verdadeiro apóstolo, dos verdadeiros apóstolos. Pense nos apóstolos de Cristo. Que fim eles tiveram? Os sofrimentos que eles passaram. A patrística e a tradição da igreja nos fala a respeito do fim e da maneira como vários dos apóstolos morreram. Todas elas apontam para um fim de mártires, de sofrimento, para uma vida de sofrimento, de lutas por amor de Jesus Cristo que os apóstolos de Cristo enfrentaram. E aqui você tem o apóstolo Paulo dando o relato pessoal dele, passar fome, sede, nudez, e Paulo considera isso como sendo as marcas do apostolado. Agora, eu não entendo como é que hoje aparecem homens dizendo que são apóstolos de Jesus Cristo, e que são exatamente o inverso disso aqui. Eles têm que ter um jatinho, né? Tem que ter carrão do ano, tem que se vestir daquela maneira, morar numa mansão, receber um salário astronômico, viver uma vida de prosperidade, para poder dar cobertura espiritual e prosperidade àqueles que estão debaixo dele. Esse pessoal não sabe ler Bíblia, não? É a pergunta. Os crentes que se sujeitam a esse tipo de liderança, não sabe ler, não, a Bíblia? Um apóstolo é isso aqui. Isso aqui é um apóstolo que foi chamado por Deus, é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, inspirado para lançar o fundamento da igreja, escrever a Escritura, e selar a sua fé e a sua pregação com seu sangue, com seu sofrimento e com sua morte. É por isso que nós não temos mais apóstolos hoje. Paulo foi o último deles, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 15, por fim, por último de todos, Cristo apareceu a mim, encerrando com isso a lista. E aí aparecem essas pessoas usurpando esse título, querendo dominar sobre a fé dos cristãos e dominar as igrejas, e o pior é que vai muita gente atrás.
vai muita gente atrás. Mas aqui você tem o que é, de fato, um apóstolo de Jesus Cristo. E, é claro, eu sei que você não quer esse título, eu estou falando para os obreiros, mas às vezes o pastor pensa que ele tem também direito a alguma coisa, né? Que depois de um certo tempo, e esse é o caminho do ministério, e a gente não deve esperar outra coisa. Devemos estar preparados para tudo isso.